Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma dessas versões que vocês estão vendo. Eu fiz a falha e agora eu vou fazer o derretendo, que é um efeito assim, com o nome já diz tudo, né? Que é derretendo, literalmente é isso. Eu vou colorir o personagem, normalmente vou colocar efeitos nele que dá a entender que ele tá derretendo. Eu não quero fazer nada muito elaborante, uma coisa muito além, porque simplesmente é um desenho muito simples, é um desenho que não tem luz, não tem sombra, então eu acredito que se eu colocar muito efeito, muito realismo ou qualquer coisa do tipo, não vai ficar legal. Então, realmente é para ser um estilo bem facinho de se fazer, para ficar um efeito derretido, uma coisa divertida, mas fácil de se entender por conta do contexto geral do desenho, que é 2D. Lembrando que o curso de Ibis Paint está aqui na descrição do vídeo. Além de você aprender a usar o Ibis Paint, cada função do aplicativo, você também vai levar vários bônus, tutoriais de desenhos, moldes prontos, pincéis personalizados. Eu estou sempre colocando novas coisas lá e o link sempre está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aqui na parte de dentro eu decidi fazer um contorno mais fino. Mas se vocês separar, ele ficou um pouquinho mais grosso do que o original, né? Que é o rascunho. Então, não fez tanta diferença. Mas mesmo assim, eu quis fazer. Eu acho que com o contexto geral, um pouquinho mais grosso, deu um pouquinho de diferença. Mas, gente, é tão pouquinha. Eu acho que, tipo, eu tô passando o 4.2 e provavelmente a linha de baixo deve ser o 3.9. Então, se vocês for reparar, é bem ali grudado, sabe? Os tamanhos, mas enfim, é só para ficar com um acabamento bem legal. Depois que eu fiz isso, a gente vem para pintura. Então, eu vou estabelecer primeiro as cores e depois que eu estabelecer as cores que eu vou fazer o efeito, porque como é bem mais simples. Vou começar com a cor da pele. Então, eu vou colorir toda essa parte. O pincel que eu tô usando é o caneta de feltro macia, que é o pincel que já tem no Ibis Paint, é um pincel bem acessível, se eu não me engano, você não precisa nem assistir propaganda para liberar ele, que ele já fica liberado mesmo sem usar propaganda, né? Porque o Ibis Paint, basicamente, você tem que assistir propaganda para liberar os pincéis, mas tem pincéis que ele já tá liberado mesmo sem propaganda. E se eu não me engano, o Ibis Paint já tá nesse meio, sabe? Depois o tom da pele tem o verde. E aí é um verde um pouquinho mais claro, essa parte de cima. E aí é basicamente só a borda da mochila que ele tá usando. Então, basicamente eu peguei o verde de referência, mas esse verde de referência que eu tinha ali seria a parte de baixo, que é mais escura. E aí eu fui lá na parte de paleta de cor do Ibis Paint e deixei um pouquinho mais claro, para ficar com esse verde mais claro, que é a parte de cima, como é no desenho. Outra coisa também é que ele é branco, né? Essa touca que ele tá usando é branca. E não faz muito sentido eu colocar nenhuma cor. Eu cheguei a pensar colocar sombra cinza, mas no final das contas eu acabei desistindo e para mim realmente não faz muito sentido. Então eu já fui para a parte do derretendo. Eu tentei colocar o máximo de elemento possível de derretendo. E eu acho que ficou um efeito muito legal. Como eu falei pra vocês, por se tratar de um desenho 2D, dependendo de como eu fizesse esse efeito, não ia ficar legal. E aí, no final das contas, ele acabou ficando. Depois que eu estabeleci, né, e deixei bem marcado as partes do derretimento, aí o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse excesso de todas, né, que eu fizer. E depois disso, eu vou vir pintando e preenchendo com a cor da pele dele, que é o fim, que é do desenho da Hora da Aventura. No primeiro vídeo, né, eu tinha esquecido. Eu falei, não consegui lembrar do nome dele, mas dessa vez eu lembrei, é o fim da Hora da Aventura. E aí, depois que eu fiz isso, eu vou lá na cor, que é uma cor abaixo, mais acima do rascunho. E aí, eu simplesmente vou pintando e preenchendo essa parte. Olha que legal, gente, que ficou o efeito. Tá vendo? Ficou bem interessante, né? E aí fica assim, a questão do derretimento em si, ele não é obrigatório ser igual ao tamanho. Então, eu fiz intencionalmente diferente um do outro. Depois que eu fiz isso, eu fiquei pensando maneiras de colocar mais efeito de derretimento. E o único lugar que eu consegui encontrar espaço para isso foi na parte aí da touca dele, tanto na parte lateral, que eu faço, quanto na parte de cima, que é literalmente
derretendo pra dentro da cabeça dele, sabe? Eu não sei se foi muito radical esse derretimento, mas eu acho que ficou interessante. Ficou interessante. Ficou diferente. É a primeira vez que eu faço esse efeito derretendo. Eu achei que no final das contas ficou um efeito muito legal. Depois eu acabei acrescentando o derretimento na parte da boca e do olho, que eu achei que ficou muito interessante, ficou muito legal o resultado final. E eu também ter colocado partes de derretimento ao longo ali do rosto, ficou muito bom, principalmente só na parte da touca, porque realmente parece que é um derretimento que envolve o tecido. Porque se eu tivesse levado isso para a pele, eu acho que não teria ficado tão legal. Depois disso, eu faço o mesmo processo que eu fiz da outra vez, igual eu falei para vocês. Eu vou tirar esse excesso e vou deixar esse preenchimento, essa emenda, né, para dar mais efeito ainda. Vou fazer isso também na parte de cima da touca. E aí, esse aqui é mais radical, né, que ele é para dentro. Enfim, esse aqui ficou bem grande, mas enfim, eu não quis modificar. E esse outro também. Depois que eu fiz isso, eu não precisei pintar nada. O que eu precisei fazer foi na parte de rascunho e vir com branco, para tirar esse excesso. Então, não, eu acho que eu pintei sim. Eu não cheguei a usar borracha na parte de rascunho. Eu usei tinta branca para cobrir. Então, é uma forma de pintar, né? Então, depois disso, eu venho para a parte lateral. E aí, eu tento deixar a parte lateral mais uniforme, né? De emenda aí da parte de derretimento. Faço isso também do outro lado, igual vocês estão vendo. E aí, depois, eu venho com a tinta branca e venho cobrindo esses detalhes, igual vocês estão vendo. Da primeira vez não saiu porque era a parte da borracha que estava ativada, então por isso que ele não apagou. Aí depois eu venho com a parte de tinta, gente. Olha isso como tá ficando. Aí eu fiquei, tá, beleza, mas tá faltando alguma coisa. Aí eu venho com cinza. E aí eu comecei a colocar detalhes cinzas dentro dessa parte de derretimento. Isso dá profundidade, o que eu acho que deu um efeitinho a mais. Não ficou aquele efeito todo, mas o desenho em si é 2D, não é para ficar com muito efeito. Mas eu acho que ele teve um algo a mais, sabe? Eu fiquei muito em dúvida na parte do topo da cabeça, que é um derretimento para dentro, de como que eu ia fazer esse efeito. Mas aí eu acabei não fazendo a parte cinza, que não tinha muito sentido. Aí eu fui para a parte da boca, igual eu falei para vocês. Fiz esse detalhe na boca, fiz o detalhe também na parte do olho. Na parte do olho eu ainda fiz algumas gotículas menores, que deu um efeito muito melhor. E, gente, olha esse resultado que sensacional. E, além de tudo, eu também fiz na parte de dentro ali do contorno. Ficou pretinho, mas tá tudo certo. O certo era para ter ficado branco, né? Para ficar com um efeito melhor. Mas aí eu acho que eu esqueci da minha própria regra que eu criei, sabe? E aí acabou ficando pretinho. Não ficou diferente, não ficou esquisito, mas para ter coerência com todo o contexto de derretimento, o ideal era que dentro dessa parte se ele fosse branco e não preto. Porque aí teria um contexto melhor. Mas aí é isso, eu fui mais acrescentando mais detalhes, porque eu realmente queria. E esse aí foi o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.